voltamos e vamos dar continuidade à nossa conversa com o Dr. Ricardo Hoffman, que é fisioterapeuta e está explicando para a gente a técnica da microfisioterapia. Dr. Ricardo, como que é detectada, queria tentar exemplificar para o nosso público, essa técnica que você aplica do toque, em que momento, como que é feita essa análise? Ah, você percebe aqui que tem uma memória e é ali que você vai trabalhar. Então, a gente usa como base alguns mapas, né, todos que vieram dos estudos dos franceses, né, criadores da técnica. Então, através desse mapa, os pacientes vão perceber que eu sempre vou me utilizar das duas mãos, como se eu fosse procurando trilhos, procurando pontos do corpo que se ligam. Né? Então, quando eu identifico entre esses dois pontos uma rigidez, que eles não se aproximam, né, eu poderia colocar assim, é porque eu tenho uma informação real. Tá? Eu consigo, através da técnica, também identificar um período aproximado em que se deu essa informação, esse trauma. Né? E aí, automaticamente, até talvez passar para o paciente o que pode ter gerado, né, essa informação. Alguns pacientes lembram, alguns pacientes não conseguem associar. Isso não é primordial para o resultado do tratamento, mas eu acho que é uma informação interessante para que o paciente possa entender o porquê nesse momento, porque hoje ele tem esse determinado sintoma. Tá? Então, a técnica, os estímulos, eles vêm mais ou menos dessa maneira. Né? Então, identificando essa restrição, desbloqueando né, essa informação, e aí, com o passar do tempo, o corpo reage trazendo essas melhoras. Entendi. E há alguma reação após a sessão? Olha, como o corpo ele entra, de certa forma, num processo de reestruturação, então, fisiologicamente, a gente tem algumas respostas que são naturais, né, desse período. Então, o que é comum, talvez, os pacientes sentirem, que eles me relatam muito, é um pouco de sonolência, um cansaço, uma sensação de moleza ou de que estaria gripando, né? Mas é pontual nos primeiros dias, logo após a sessão, e assim como vem, isso já tende a ir reduzindo, amenizado e também vai embora logo na sequência. Tá? Que até vem bem de encontro ao que a gente estava conversando agora no intervalo, que é como se fosse uma faxina. Exatamente. Né? Esse cansaço, é uma limpeza que é feita no organismo. Sim, muita gente hoje chega no consultório com a impressão de peso nas costas, de estar carregando muita responsabilidade, talvez não tiveram uma infância, uma adolescência muito tranquila, né? E eles não entendem ao certo em que momento isso tudo veio à tona. Então, com a técnica, com o meu trabalho hoje, eu consigo identificar esses pontos. Né? Algumas vezes carregamos até informações hereditárias, alguma informação de período gestacional, talvez uma gestação indesejada, talvez um susto que a mamãe teve no meio da gestação. Isso tudo pode influenciar, de alguma forma, na saúde do indivíduo. Entendi. Nossa, que incrível. Você está falando, doutor, e eu estou imaginando essa sessão, como que deve ser gostoso mesmo para a pessoa sentir que essa limpeza está fluindo, né? Sem dúvida. É uma sessão bem relaxante. A tendência é que os pacientes, né, a maior parte dos pacientes, já saia da sessão com uma sensação de alívio, como se tivesse deixado para trás algumas toneladas, né, de peso. E essa sensação, ela só tende a permanecer, principalmente com o passar das sessões. E há algum traje específico que a pessoa tenha que usar, já que é um toque na pele? Roupas confortáveis, né? Claro que uma roupa talvez mais grossa venha me atrapalhar um pouco, mas uma calça jeans, uma camisa, de forma alguma vai me atrapalhar na avaliação. Jeans? Até mesmo jeans. Olha né? só. Eu não vou em busca da textura, eu vou em busca do movimento da pele. Então, por esse motivo, o jeans mesmo não me atrapalha. Não há necessidade de casaco tirar. De couro, talvez, uma jaqueta, aí já começa a atrapalhar essa avaliação. Quanto maior a aderência na pele, melhor, então. Sim, de certa forma, sim. Me facilita. Não me impede de encontrar informação, mas me ajuda um pouquinho, sim. Entendi, doutor. E onde que o nosso público pode te procurar? Pode experimentar uma sessão, fazer uma análise? Atualmente eu tenho meu consultório aqui em Balneário Camboriú, então eu estou aqui praticamente todos os dias e eu atendo também algumas vezes em Florianópolis e também na cidade de Blumenau. Então, tem o meu site, não sei se eu posso deixar meu site. Claro, né? pode então, sim, com certeza. Lá a gente tem bastante informação. Se quiserem tirar alguma dúvida, podem me mandar um e-mail direto do site. Então, é o www.microfisioterapia.com. Tá? Então, lá no site tem bastante informação bacana
e eu estou à disposição para esclarecer, justamente por ser uma técnica nova, né, bem interessante e que tem trazido excelentes resultados para todo mundo. Perfeito, doutor. Eu vou aproveitar e te fazer mais uma pergunta. Como você falou que é uma técnica nova, a formação é feita aqui no Brasil ou não? Sim, atualmente sim. Tá? Então, há 8 anos a primeira turma no Brasil foi finalizada. As primeiras turmas tiveram o privilégio, assim como eu, de fazer toda a formação com os criadores da técnica. Então, eles se dispuseram a vir aqui ao Brasil, né, e passar tudo isso para a gente. Atualmente, temos alguns colegas brasileiros que dão a formação básica e os criadores, eles continuam ainda vindo para dar a parte mais avançada da técnica. Tá? Quanto tempo dura essa formação? Em torno de 2 anos. Né? Em torno de 2 anos de formação. E eu acredito que muitos pacientes devam chegar no seu consultório com uma queixa do tipo, eu já procurei de tudo, eu já tentei todas as alternativas que eu sei no mercado, já tomei tudo que é remédio e não descubro. Justamente. É muito comum, muito frequente, depositando em mim toda a esperança e a responsabilidade de, quem sabe, né, mudar tudo isso. E, olha, eu posso te falar que eu sou realizado profissionalmente hoje, né, talvez apesar da pouca idade, justamente em função disso, de poder estar ajudando uma série de pacientes, uma série de doenças que talvez a medicina já tenha desacreditado. Né? Então isso me fascina muito. Porque lida com o emocional, né, doutor? E é tão delicado isso, sim, ainda mais no mundo que a gente vive, onde as pessoas estão cada vez mais atribuladas e tentando conciliar com muita dificuldade a carreira, a vida pessoal, né? Sim. E o agito. A gente ainda aqui tem um privilégio que não é o agito de uma cidade grande como São Paulo, como Rio de Janeiro. Claro, sem dúvida. Mas também não estamos tão longe. Não estamos livres disso, exatamente, né? O que eu tento proporcionar para o meu paciente é um tratamento humano, é fazer ele se sentir importante, né? Dar atenção a todos os detalhes que ele vem a me passar, porque isso pode enriquecer muito o tratamento e fazer a diferença lá no final. Com certeza, doutor. E quanto à prevenção? A gente falou muito do tratamento em si, né? Sim. Mas você falou que tem pessoas que lhe procuram para prevenção. Sim. Muda alguma coisa a técnica ou não? A técnica em si, basicamente, é a mesma, né? Todos nós já carregamos essas informações, independente disso já estar se apresentando, né, na forma de um sintoma específico ou não. Então, eu atendo, por exemplo, muitas pessoas que já sabem, né, ou conseguem associar na sua história alguns traumas e já têm o medo de que aquilo em algum momento venha a prejudicá-las. Então, elas já querem trabalhar esse aspecto anteriormente. Tá? Mães que talvez sabem que a sua gestação não foi muito legal, que talvez possa em algum momento vir a interferir, né, na saúde da sua criança. Até mesmo crianças com déficit de atenção, com hiperatividade, é bem interessante de serem trabalhados. Então, é uma técnica que ela não é específica para nada, mas ao mesmo tempo ela vai englobar, né, todos os sintomas. Saúde e bem-estar. Com certeza, com certeza. Foco. E o que é bacana também é que você falou que atende criança. Se é uma sessão de relaxamento, como fazer com que a criança se deite ali na maca e você consiga, que ela não se agite, relaxe? Sim. Olha, na criança é talvez um pouquinho mais complicado. Algumas crianças gostam, talvez por não me conhecer, né? À primeira vista isso possa deixar elas um pouco mais agitadas, mas talvez no colo do papai e da mamãe, dá pra fazer? Talvez trazendo um brinquedinho, a gente dá um jeito. Olha tem só. como ser realizada a sessão da mesma forma. Ai, que ótimo, que ótimo. Eu lhe perguntei justamente por essa dificuldade, né? Muitas crianças, a gente vê tanta mãe falando, ai, meu filho não para, meu filho é muito agitado, meu filho tem isso, tem aquilo, né? Então, por essa característica da criança, dessa geração Y, Z, ser tão agitada, né? Exatamente. Como fazer com que ela pare nesse momento? Então, não há essa necessidade, você consegue... Não. Claro que talvez uma criança ali em torno dos 10, 12 anos, ela já consegue relaxar, ela já entende todo o processo. Mas para um bebê ou para uma criança, né, de primeira infância, talvez tragam algum brinquedinho, tem algo na sessão que possa entretê-la e a gente trabalha da mesma forma, tá? Sempre esperando o mesmo resultado. Por isso, até um ponto interessante, a crença ela é deixada de lado nesse momento, porque quando eu estou trabalhando com um bebê, ele não tem ideia do que eu estou fazendo, ele não tem a capacidade de associar o que eu estou falando com o que realmente está acontecendo e o resultado acontece. Exato, é a maior prova, né, do resultado, exatamente pelo que você falou, a criança não tem esse julgamento. Exato.
né? Exato. Então, como ela não tem essa capacidade até esse momento ainda, já é eliminada essa questão de crença, que até muitos pacientes ficam com o pé atrás, algumas vezes. Porque né? tem a ideia do holístico e tudo mais, mas não é esse o foco, né? Não, é um de forma trabalho, alguma. é uma técnica aprofundada com o estudo e que tem Claro. fundamento, né, Sem doutor? dúvida, Que é muito sem importante a gente ressaltar isso. Sem dúvida. Hoje em dia tem tanta coisa surgindo, muitas coisas boas, muitas Sim. coisas ruins. Então, eu acho que é importante cada pessoa realmente levar em conta o histórico da técnica, o histórico do terapeuta em si, né? Porque senão, de repente, acabam caindo em mãos não tão boas assim e que vão acabar frustrando o paciente. Com certeza. E a maior prova disso é que para desenvolver a técnica tem que ser um fisioterapeuta. Então já tem que ter uma técnica em si, né? Uma comprovação. Já tem que ter uma base. Exato. E eu vejo que talvez muitos me perguntam por que só o fisioterapeuta, né? Dentro da área da saúde, eu vejo o fisioterapeuta como um dos poucos profissionais que utiliza as mãos, né? Então, como a técnica envolve diretamente o toque, a avaliação do toque, esse toque sutil, mas né, é uma avaliação através das mãos, o estímulo feito através das mãos, o fisioterapeuta, no meu ponto de vista, ele é o que estaria mais apto realmente a trabalhar com essa técnica. Perfeito. Doutor Ricardo, muito obrigada. Imagino que agradeço o convite. Gostaria que você deixasse para o nosso público mais uma vez o seu site. O site é www.microfisioterapia.com. Tá? Ou procurar pelo meu nome, Ricardo Hoffman, né, na internet, provavelmente já vão encontrar algo a respeito. Tá? Tá joia, então. Muito obrigada, Obrigado, doutor. até mais. Até logo. A gente faz um breve intervalo e daqui a pouquinho estamos de volta com a nossa agenda cultural. Até já.